Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Livre Pensamento, começando para você aqui pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Eu sou Júlio Sena, estou aqui com o nosso querido Paulo Henrique de Figueiredo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Meu boa tarde ao Júlio Sena, e Kardec, e Denis, e Delane, e Flammarion, e os amigos que estão nos ouvindo. Hoje a gente veio com o time completo, porque, olha, o tema, ele merece, né? Nós vamos falar hoje sobre o dogma da encarnação como castigo. Você já falou isso em alguma vez na sua vida, de que a sua encarnação, na verdade, é um castigo, e que isso que acontece com você é por algo que você fez e agora está sendo castigado? Pois é, hoje nós vamos estudar mais a fundo sobre esse tema, e o Paulo vai trazer aqui várias explicações muito interessantes para que a gente realmente compreenda o que é este dogma e como a doutrina espírita entende essa questão. Claro que você pode participar conosco através do Facebook da TV Mundo Maior, que é o facebook.com/TV Mundo Maior. Já estamos ao vivo, esperando a sua participação, a sua mensagem. A galera já vai começar aqui a mandar as cidades, os estados, os países até que estão nos acompanhando no programa de hoje. Eu já te convido, inclusive, para clicar aí no compartilhar e levar esse programa adiante, porque são informações importantíssimas. Se você quiser participar pelo WhatsApp, é só anotar o nosso número 9. Aliás, vou voltar no DDD, que é importante. O DDD é 11 9 9643 3827. Manda sua mensagem, participa com a gente do programa de hoje. Daqui a pouquinho eu vou trazer as primeiras mensagens que já estão chegando para nós. Paulo Henrique de Figueiredo, eu sei que você tem viajado muito por este Brasil e por este mundo. Eu gostaria de saber por onde você esteve neste final de semana. Eu tive em Barcelona. Tinha gente também de todo lugar, né? É o segundo centro espírita atualmente em Barcelona, né? A gente sabe das dificuldades daquele país em lidar com a proposta do espiritismo, isso já desde a época de Kardec, e parece que ainda permanece, né? Olha só que interessante, 2 centros só. 2 centros eu acho que tem na minha rua aqui. Se a gente for pesquisar, provavelmente tem, né? Ruas que tem 2, às vezes até 3 centros aqui no Brasil, em São Paulo também tem bastante. Então, você estava lá por Barcelona, depois voltou, tomou seu chazinho, seu café em casa, Isso. Tranquilo, né? Já estava tranquilo em casa quando acabou. O interessante é a diferença das horas, né? Lá são 4 horas na frente, né? Olha, a gente fazendo aqui às 6, lá são 10. Tem que se ajustar até nisso nos horários, né? Isso. Muito bem. Paulo, já estamos com um pessoal aqui nos acompanhando pelo Facebook. Aqui o Marco Aurélio Gaspar, que é de São João do Triunfo, no Paraná. Também a Luísa Marques, mandando boa tarde. A Deise Mansano, nossa querida comunicadora. Valéria Pessoa, de Recife, Pernambuco. Vilma Lima, Marcos Vital, de Solânia, Paraíba. Também a Andréa Fouta, de Caraguatatuba, São Paulo. A Vilma, que é de Leme, São Paulo. Marisa Rachid, de São Manuel, interior de São Paulo. Muita gente aqui com a gente. E a Valéria Pessoa falou o seguinte: ouvi você em Barcelona com Tatiana Benítez. Olha que legal. Eu ia mandar meu abraço agora para a Tatiana, já está mandado. Já está mandado aqui ao vivo para a Tatiana e para todo mundo que está nos acompanhando aqui pelo Facebook e já compartilhando. Isso é muito legal, porque o pessoal já percebeu, Paulo, que esse negócio de castigo parece que ele não faz muito sentido, né? E aí eu queria já te perguntar sobre isso que nós estamos vivendo, né? A nossa vida no mundo de provas e expiações, a gente sabe, o segundo de uma categoria de 5, né? Categoria de mundos habitados. A gente está aqui em provas e expiações.
Encarnar num planeta desse, Paulo, é estar fadado ao sofrimento? Foi isso que a gente veio fazer aqui? Sofrer. Veja, Júlio, esse ponto talvez seja o mais importante da recuperação da teoria original de Kardec, né? Desde o século passado inteiro, ele foi marcado por, no movimento espírita, ensinar-se que a ideia do karma, a ideia de que vivenciamos sofrimentos hoje em função de erros cometidos no passado. Mas essa ideia, ela é muito presente, e quando você conversa com espíritos, muitos deles sofrendo no mundo espiritual, eles vão dar essa definição. Eu estou sofrendo pelo que eu fiz na encarnação passada, né? Então é a ideia de castigo e recompensa. Ainda fica mais complicado pelo fato de todas as religiões ancestrais, as religiões cristãs, o hinduísmo, também tratarem da definição da questão da queda e da encarnação como um castigo. O que nós estamos verificando agora? Já sabemos que a Gênese foi adulterada e que ocorreu um movimento para desviar o espiritismo da sua proposta original. Quem fez isso? Um grupo próximo a Kardec que não aceitava essa moral da liberdade que ele estava propondo, da responsabilidade pessoal, e queria manter. Eles adulteraram a Gênese, e no Brasil ocorreu um movimento semelhante. Também buscava-se, no início, conhecer o espiritismo como foi proposto por Kardec, e depois um grupo acabou dominando a FEB e implantando ostensivamente no movimento espírita a ideia de culpa, castigo, queda, karma. Com a recuperação da Gênese, e a gente sabendo agora que o espiritismo estava associado ao espiritualismo racional, a gente está conseguindo agora ver que é o inverso o que estava sendo proposto por Kardec. E não só na Gênese, como em outros livros de Kardec, a gente traz essa confirmação. Então, a ideia básica para a gente entender, Júlio, é a seguinte: tanto o materialismo quanto as religiões vão dizer que a relação nossa de desenvolvimento é por meio de castigo e recompensa. As igrejas vão dizer isso em relação a Deus, e o materialista vai dizer em relação à natureza. E de onde vem isso? Vem do seguinte, Júlio: nós somos almas que nos desenvolvemos nos seres inferiores da criação, mineral, vegetal, animal. E durante todo esse período, o desenvolvimento é por condicionamento. O condicionamento por dor física e prazer. E essas duas forças, né, da fisiologia e os instintos desenvolvem o indivíduo e as espécies com relação aos fatos. Não é assim, Júlio? Exatamente. É isso que a gente vê, inclusive, tratando no Livro dos Espíritos, né? Isso. E se você for estudar a psicologia materialista hoje, ela vai dizer que o ser humano se desenvolve como os animais. Ou seja, por castigo e recompensa, por condicionamento, por prazer e dor. Quando surgiu o espiritualismo racional na época de Kardec, eles disseram que essa visão do ser humano estava incompleta. Por quê? Somos uma alma encarnada num corpo. Então, nós temos uma vida animal pela fisiologia e uma vida humana pelas faculdades da alma. Então, o que isso vai dizer? Que nós temos faculdades, razão, vontade e imaginação, e o desenvolvimento das faculdades é que propriamente vai configurar os fatos do espírito humano. Então, isso já estava estabelecido no espiritualismo racional quando o espiritismo surgiu ali. Então, a moral humana não se dá por meio de castigo e recompensa. A moral se dá por um desenvolvimento do domínio da vontade. Ou seja, não é o hábito condicionado, mas o hábito adquirido. Adquirido como? Eu, por meio da razão, da inteligência, escolho as minhas atitudes que estando de acordo com a consciência, configuram o ato do dever. Então, o ato se chama dever, a condição se chama caridade. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando isso que você trouxe, Paulo. Você fala aqui da nossa responsabilidade
como almas, né, encarnadas em corpos, mas tudo aquilo que a gente faz, de certa forma, sempre gera uma consequência, né? A gente vai encontrar, por exemplo, no capítulo 5 do Evangelho, causas das aflições, causas atuais, causas anteriores. E a gente também encontra, enfim, toda a obra de Kardec, muito falar sobre as expiações. Como que a gente pode entender essas consequências dos nossos atos, que são responsabilidade nossa, sem entrar na ideia de castigo? Talvez esse seja uma das grandes dúvidas que surgem. Isso. A melhor forma de entender isso é verificar uma lei da natureza, por exemplo, a gravidade. Então, se você abusar da lei da gravidade, você pode se machucar. Se você pular de um lugar muito alto, você pode quebrar a perna, você vai se machucar. Então, veja, as consequências de você lidar com essa lei não são castigos. Ninguém vai pensar que, se você pular de um lugar muito alto, Deus te castiga. Não, o mundo físico é regido por leis naturais. Então, o que o Espiritismo vem trazer é que o mundo espiritual também vem regido por leis naturais. E há uma diferença enorme entre o que o Espiritismo propõe e o que as antigas religiões diziam. Por quê? Elas achavam que a alma era criada perfeita. E ela cometeu um erro, e aí a vida é um castigo. E o que o Espiritismo vai demonstrar, que é a verdade, é que, assim, até a vida como animal, nós somos 100% condicionados. Aí você tem a sua primeira vida humana, que você ainda está regido pelos instintos. Mas, pelo seu esforço, vida após vida, as dificuldades que você enfrenta na vida vão servir para que você desenvolva a inteligência, o domínio da vontade e a criatividade. Então, essas três faculdades, razão, a vontade, livre-arbítrio, senso moral, tudo isso começa do zero e você conquista pelos seus valores. No início, as dificuldades que você enfrenta na vida são para que você desperte a inteligência. Depois do momento em que você começa a ficar consciente de que esse desenvolvimento é pelo seu esforço, olha que interessante, a lei universal chama-se lei da escolha das provas. Então, as vivências que você vai ter nas vidas seguintes, você escolhe. Assim mesmo, você está no mundo espiritual, você fala, olha, eu vou enfrentar em tal dificuldade para desenvolver tal habilidade. Há um caso especial, que é o seguinte, quando você usa a inteligência para abusar dos instintos, surgem os vícios e as imperfeições. Os vícios e as imperfeições são hábitos. E esse hábito gera um sentimento íntimo na alma, que é o sofrimento moral. Então, a gente tem que diferenciar sofrimento físico e sofrimento moral. Sofrimento moral é um sentimento íntimo da alma. O sofrimento físico são as dificuldades que a gente enfrenta e que, entendidos adequadamente, são desafios. A gente poderia até dizer que esse sofrimento moral ele continua com o espírito quando ele já está no plano espiritual, certo? Isso. E no mundo espiritual, normalmente, ele vivencia como se fosse físico. Ele não consegue perceber que é um sentimento, que é um sentimento, aquele sofrimento moral, é a causa. E aí ele confunde e vive a ilusão de estar sofrendo fisicamente no mundo espiritual. Fome, sede, se perde na escuridão, sente dor, tudo isso o perispírito não sente. É a ilusão. A causa verdadeira é o sofrimento moral. E o sofrimento moral é um hábito ou um vício que ele criou. Bom, o que é expiação? Expiação é quando ele se conscientiza da causa. Enquanto ele não se conscientiza, ele continua reencarnando. E na vida, ele vai acabar sofrendo. E esse sofrimento físico, as dificuldades que ele enfrenta, são para que ele se conscientize da verdadeira causa do sofrimento moral. E aí, quando ele se conscientiza, ele chega no mundo espiritual e ele fala assim, puxa, eu vou escolher determinada prova para superar essa tal imperfeição. Aí, essa prova chama-se expiação. Então, sempre a expiação é uma prova, e para ser uma prova, ela tem que ser voluntária e consciente. Então, mas eu tenho espírito que ele reencarna e não está consciente. É claro, essa reencarnação serve para se conscientizar. E ele não está escolhendo em virtude de estar inconsciente. Mas o simples ignorante não escolhe a vida também. Claro que não, porque serve para ele despertar as faculdades. Aos poucos ele vai tendo esse livre-arbítrio até, né? De poder escolher. Vai conquistando o livre-arbítrio. Sim. Inclusive, já vou deixar aqui
uma ideia para a gente ter um programa só sobre livre-arbítrio, porque o que tem de dúvidas sobre isso também é muito interessante, né? Isso que você trouxe, Paulo, sobre esta expiação que se torna consciente. Então, o espírito escolhe uma prova, seria um descondicionamento daquilo que o espírito vem fazendo ao longo das suas encarnações, né? Mas isso, para ter valor, tem que ser voluntário e consciente. Ele tem que falar assim, eu quero superar. Por isso que Kardec fala em arrependimento, né? O arrependimento é como se fosse essa conscientização. E a expiação é o descondicionamento. E olha que interessante, a reparação, ela é consequência natural, porque na medida que ele supera a imperfeição, ele já está conquistando uma virtude com relação àquilo. Então a reparação não é relativa a tal pessoa que eu fiz o mal. A reparação é fazer o bem no lugar do mal. Olha, eu vou trazer aqui, Júlio, um texto para você ver. Isso estava muito claro para Kardec. Sim. Precisamos reestudar Kardec para tirar esses falsos ensinamentos. E vou até aproveitar a sua fala, Paulo, de reestudar Kardec, de buscar, por exemplo, a gente tem falado aqui da Gênese, essa versão que a FEAL trouxe, né, que é a versão original. Inclusive, a gente teve uma pergunta aqui do Alamir, de Campos dos Goitacazes, que ele disse que tem a Gênese, que é a 5ª edição, né, que a FEB publicou, 5ª edição francesa, revista corrigida e ampliada. E ele pergunta se está adulterada. Alamir, eu convido você para que assista, pesquise, seja no YouTube ou no Facebook, mas no YouTube é melhor. O programa Livre Pensamento tem uma série de episódios que falam sobre essa adulteração da Gênese na 5ª edição, que é justamente o que o Paulo está trazendo com esse trabalho de pesquisa, né? Se no capítulo da urolografia geral não tiver o item a ciência, lá no finalzinho, a versão dele é adulterada. Olha, e na versão não adulterada, tem um trecho retirado que Kardec diz assim, há várias classes de mal. Em primeiro lugar, há o mal físico e o mal moral. Então, ele separa o mal físico, são os sofrimentos físicos que causam dor fisiológica. O mal moral é um sentimento da alma íntimo, assim como a felicidade é o sentimento inerente a fazer o bem. O mal moral, ou sofrimento moral, é inerente à imperfeição, que é esse hábito equivocado. Ele superando esse hábito equivocado, ele supera o sofrimento. E a felicidade, sempre, até um espírito mau, Júlio Sena, os espíritos dizem, se ele fizer qualquer ato bom, ele sente felicidade. Isso aqui gera aquele conflito dentro dele, né? Porque Sim. Ele quer aquela felicidade. Aí uma hora ele vai pensar, bom, se eu não descondicionar das minhas imperfeições, eu não vou conquistar isso. Olha só, tem um texto de Kardec que chama Doutrina da Reencarnação entre os Hindus. Está na Revista Espírita de 59. E aí ele vai dizer assim, ele vai falar sobre as ideias que os hindus têm sobre reencarnação. E Kardec vai dizer o seguinte, que entre a tese dos hindus e a doutrina admitida pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, há uma diferença capital. Ou seja, uma diferença fundamental. Ele vai dizer um exemplo que deram. As filhas, disse a senhora Pfeiffer, comumente ficam noivas desde o seu primeiro ano. Se o noivo vem a morrer, a jovem é considerada como viúva, e a esse título não pode mais se casar. A viuvez é tida como uma grande infelicidade. Crê-se que é a posição das mulheres cuja conduta não foi irrepreensível numa vida anterior. Então, Kardec cita isso, que ela está sofrendo porque ela não teve uma vida anterior correta. E aí ele vai trazer uma explicação, eu vou já aqui direto para a conclusão. Ele vai dizer assim, Kardec, assim, segundo os hindus, as almas tinham sido criadas felizes e perfeitas, e sua queda foi o resultado de uma rebelião. Sua encarnação no corpo dos animais é uma punição. Segundo a doutrina espírita, as almas foram e ainda são criadas simples e ignorantes, e é por encarnações sucessivas que elas alcançam, graças aos seus esforços e à misericórdia divina, uma perfeição que pode dar-lhes, só ela, a felicidade eterna. A alma, devendo progredir, pode permanecer estacionária durante um tempo, mais ou menos longo, mas não retrograda. O que adquiriu em ciência ou moralidade não a perde. Se ela não avança, também não recua. Né? Segundo os hindus, a alma começa pela perfeição para chegar à abjeção, a queda.
Segundo os hindus, a perfeição é o início e a abjeção é o resultado. Segundo os espíritos, a ignorância é o início e a perfeição é o objetivo e o resultado. Né? Seria supérfluo procurar demonstrar qual das duas doutrinas é a mais racional e dá mais a ideia de bondade e de justiça de Deus. Olha que interessantíssimo. Então, Kardec ele deixou bem claro que o Espiritismo não propõe a ideia de karma, porque a ideia de karma está relacionada com a degeneração da alma. A alma que foi criada perfeita comete um erro e sofre uma queda. E aí Deus coloca ela numa vida com sofrimentos e imperfeições. E aí Kardec está dizendo aqui, olha, o Espiritismo propõe o inverso. Você começa simples e ignorante e evolui pelo seu esforço. Então, você evolui por provas. E expiações não são todos. É só quem desenvolveu uma imperfeição e para superá-la ele tem que se conscientizar e escolher provas no sentido de vivenciá-las como expiação, que também não é castigo. A expiação é a oportunidade de descondicionar a imperfeição. Agora eu vou aproveitar então essa base que você trouxe para a gente de conhecimento. Já são alguns pontos aí que Kardec diferencia essa ideia, né, que nós temos então da encarnação. Para te fazer uma pergunta, Paulo, que é a pergunta polêmica neste programa, que está também acontecendo em meio a uma pandemia, em meio a uma catástrofe natural, digamos assim, né, um flagelo natural do nosso planeta, e que acometeu e aí pegou o mundo inteiro desprevenido. Muitas pessoas têm afirmado, Paulo, que essa pandemia ela seria um castigo para nós por conta dos nossos maus comportamentos, das nossas más decisões, e aí como um castigo mesmo divino, nós estamos passando por isso. Agora, a gente pode entender, então, com isso que você trouxe, que algumas pessoas estão passando por esse momento como uma expiação e outras estão passando como uma prova, tirando daí essa ideia de castigo? Olha que coisa interessante, Júlio. Se fosse castigo, era castigo para todos. Então aí você teria... Pensa, são dois paradigmas. Se você aceita a ideia de castigo de Deus, aí sua cabeça não tem nada a ver com o Espiritismo. Aí você vai ter que pensar como se pensa nas religiões. Tudo que se sofre na vida são castigos de Deus. E que Ele é que vai redimir, tirar tudo das pessoas e vai deixá-las felizes depois. Por isso, então, é heteronomia. É fora. A lei está fora. Bom, segundo a proposta espírita, se você quer compreendê-lo, o Espiritismo não tem dogmas. Ele explica a nossa realidade por meio de leis. Então, a lei natural ela é absoluta. Como é no mundo físico a gravidade, né? Quando você não tem gravidade no espaço, não é que não tem gravidade, é que ela está muito fraca. Gravidade tem no universo inteiro. Por isso que fica voando, né? O nome dele mesmo? Esqueci agora. O que exatamente? Astronauta. Ah, os astronautas. Ficam voando lá, porque a gravidade é muito baixa. Né? Exatamente. Isso. Então, não nega a teoria da gravidade. Né? Então, veja só. A explicação espírita é que todas as dificuldades que você passa na vida, né, são com a finalidade de aprendizado. Né? Então, o que é um sofrimento coletivo, como uma pandemia? Se não é um castigo para todos, é sempre relativo à condição de cada um. Olha que coisa interessantíssima. Na pandemia, tem espíritos simples. Então, o desafio é para desenvolver inteligência. Aprender a lidar com as circunstâncias para não ficar doente, vamos dizer assim. Né? Ou vivenciar a doença e perceber que você não é o corpo. Porque depois você morre e o espírito está bom. Então, é um aprendizado. Então, para os simples, agora a pandemia está servindo para desenvolver as faculdades. Para os espíritos com imperfeição, mas que não estão conscientes dessa imperfeição, está servindo para que eles despertem para os verdadeiros valores. Então, ele acha assim, eu sou rico, famoso, isso não vai acontecer comigo, vai lá e pega. E fica doente igual todos os outros. Ele tem que repensar. Eu não sou melhor que os outros. Eu enfrento os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Pelo corpo, nós somos todos iguais.
É uma ilusão achar que um é melhor que o outro, e assim por diante. E aí, quando ele morre e vai para o mundo espiritual, a tarefa dele é despertar para que aquele sofrimento moral que ele tem foi causado pelo orgulho e egoísmo. Então, as verdadeiras misérias que a gente tem que se preocupar não são as dores do mundo, são as imperfeições morais, né? Egoísmo, orgulho, assim por diante. Para o espírito que está em processo de desenvolvimento, a pandemia funciona como prova para testar a paciência, o controle da vontade. Será que eu preciso? Será que eu posso? Será que eu devo? Ele tem que fazer esses raciocínios, né? Então, tem um barzinho aqui perto de casa. Será que eu preciso ir? Será que eu posso ir? Será que eu devo ir? E isso não deixa de ser um descondicionamento dos nossos comportamentos e até da questão material, né, Paulo? Um desapego material que a gente precisa desenvolver nesse período. E aprender que a moral não é regra. É você aplicar a sua inteligência para cada ato você analisar racionalmente. Então, essa ideia é boa, né? Eu quero, eu posso, eu devo. Eu devo. Né? Então, tem um barzinho perto de casa. Eu quero, mas eu posso, porque abri o barzinho. Será que eu devo? Exatamente. O Cortella, será que eu preciso? Né, Será que eu devo? Eu quero, posso, mas nem preciso, nem devo. Nem devo, né? Então não vá. O Mário Sérgio Cortella, né, o filósofo, ele trabalha muito bem esses 3 pontos, né? Que ele fala, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. E a gente entra nesse colapso, né, de tomar decisões. E isso está na autonomia. Porque quando você pensa na heteronomia, é outro que vai dizer para você o que você deve e o que você não deve. E quando você vai viver de forma autônoma, você tem que trabalhar o quero, preciso, posso, devo e assim por diante, de cada circunstância. Exatamente. Inclusive, analisando a necessidade dos outros e não só as suas. Sim. Você leva isso tudo é a complexidade. Essa que é a complexidade. O que caracteriza um bom espírito? É aquele que já fez disso um hábito. Olha, questão 487 do Livro dos Espíritos, Júlio. Você precisa pegar... leia isso no Livro dos Espíritos, traduzidos pelo Herculano Pires. Porque as outras traduções estão erradas, Júlio. Do Livro dos Espíritos também? Está traduzido errado. As versões da FEB, por exemplo, tem tradução errada. Não é adulteração. Sim, é tradução. Original. É tradução equivocada. Então eu vou ler a 487. A pergunta de Kardec é interessantíssima, porque demonstra na pergunta que aquilo que foi tirado na Gênese, Kardec usou aqui no Livro dos Espíritos. Qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o moral? Ele está fazendo a divisão de mal físico e mal moral, que é o que ele repete na Gênesis e tiraram dela. Né? Sim. Olha só. O que é que aflige por nós? Ele fica aflito por ver isso em nós. Será que é o mal físico ou é o mal moral? Nós estávamos falando aqui que o mal físico são essas dificuldades que a gente enfrenta na vida. Né? O mal moral é um sentimento. O que é o pior? Aí a resposta é vosso egoísmo e a vossa dureza de coração. Daí é que tudo deriva, o sofrimento moral. Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se rejubilam com os que têm por fim abreviar o nosso tempo de prova. Olha aqui só, as circunstâncias que você vai viver depende. Se você está iludido pelas imperfeições, que é aquela condição que a gente focou de ilusão, você sofre desnecessariamente. Porque o sofrimento moral ele pode ser cessado se você não tiver imperfeição. E eles rejubilam, eles ficam alegres com os sofrimentos do mundo físico, que tem por finalidade abreviar o nosso tempo de prova, ou seja, você conquistar as virtudes logo, para não precisar mais ficar vivenciando as provas. Aí ele completa, os espíritos, olha que fantástico, não está tudo aqui, autonomia, Júlio? Os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória e que as atribulações que a acompanham
são meios de conduzir a um estado melhor, aflige-se mais pelas causas morais, que são os sofrimentos morais, né? Sofrimento moral inerente à imperfeição, que podem distanciar-nos desse estado, que é esse estado melhor, do que pelos males físicos, que são apenas passageiros. Então, o que é o sofrimento físico? São questões passageiras, porque a vida principal é a vida no mundo espiritual, que servem para que a gente possa se melhorar, pelo nosso próprio esforço, e, quando você já tem condições, escolhendo que provas você vai vivenciar. E o sofrimento físico ampliado pela imperfeição, ele é uma ilusão, que eles dizem aqui, olha, e nos afastam, né? Então, ele vai dizer lá em cima, males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Então, Júlio, quando você começa a estudar com mais profundidade a proposta de Kardec, vai se ampliando. Você começa pela psicologia, você entende as condições da vida animal e da vida espiritual, humana. Aí você entende o desenvolvimento das faculdades em contraponto a superar o condicionamento pelos instintos, o apego às emoções e os instintos que geram os vícios. É um esqueminha. Por isso que a gente tem que estudar. Porque quando ele está pronto na nossa cabeça, a gente consegue analisar tudo que Kardec vai escrevendo, né? E é claro, você vai encontrar um monte de espíritos na codificação falando que ele está sendo castigado, que ele está sofrendo, porque aquela é a visão dele, né? É como qualquer outra ciência, né? Muitas vezes o senso comum não é a realidade. Vou dar um exemplo clássico. O Aristóteles, ele desenvolveu a ciência com base no senso comum, e ele dizia, a Terra está no centro do universo. É claro, eu olho para o céu e tudo vai girando. Eu estou parado e está tudo girando em volta. Então, e a realidade, às vezes, não bate com o senso comum. Porque a resposta dos aristotélicos, durante séculos, Júlio, era a seguinte, se o mundo estivesse girando, quando eu desse um pulo, a parede batia em mim. Olha só. Esse era um dos principais argumentos. E tem uma lógica nisso, não tem? A Terra está girando. Eu pulo, a parede bateria em mim. Por que não bate? Aí teve que vir o Galileu fazer uma experiência clássica de um navio, e o cara está lá dentro do navio, no rio, andando. Aí ele joga do alto do mastro uma bola, e a bola, para quem está dentro do navio, cai reta no chão. Sim. E quem está de fora percebe que ela faz uma parábola, porque a bola vai caindo, né? E o navio vai andando junto. Então a gente vê que o movimento real dela foi esse, né? Entendeu? Então, olha só, na ciência espírita, o espírito diz assim, eu estou sofrendo pelos erros que eu fiz no passado. E o espiritismo vem explicar, isso é uma ilusão que ele está vivendo, porque o fato real ele está sofrendo pela imperfeição que ele está mantendo. Então você não sofre pelos erros do passado, você sofre pela imperfeição que permanece. Tanto que se o espírito não superar a imperfeição, ele pode ficar sofrendo muitas vidas, como o Kardec falou, estacionário. Sim, não vai para frente, né? Não consegue sair daquela situação. Só quando ele se conscientiza, que seria quando ele se arrepende, ele vai fazer uso das provas para superar a imperfeição. E não são todos, são só os que desenvolveram vícios e imperfeições. Isso que você falou, Paulo, sobre a busca pelo estudo da base da doutrina espírita, né? Vindo ali desde o início, de uma maneira bem didática, já responde, inclusive, eu acredito, né, uma das perguntas que a gente recebeu aqui pelo Facebook, que é do Marco Aurélio Gaspar. E ele disse assim, Paulo, já tive o privilégio de ler Revolução Espírita e Autonomia. Gostei muito. Então, quando você fala em autonomia, me parece ser romper com a heteronomia, isso que a gente vem tratando aqui ao longo dos programas, sendo esta profundamente hierárquica, como quase todas as instituições o são, inclusive as religiões. Sendo o movimento espírita, na atualidade, muito voltado para a religiosidade, como superar o igrejismo e voltarmos o espiritismo para o desenvolvimento da autonomia? E você falava agora há pouco sobre voltar ao estudo das bases de Kardec, né? Essa só tem um jeito, Júlio. Você tem que oferecer o esclarecimento. Porque não adianta eu chegar para alguém... Júlio, assim, nós já estamos conversando há muito tempo, né? Muitos programas, né? No começo, eu me lembro você dizendo assim,
eu não estou conseguindo entender ainda. Eu vou ter que meditar sobre isso, não foi? Várias vezes, na verdade, em quase todos os programas. Mas teve algumas conversas iniciais que você falou assim, nossa, é um insight isso, mas eu ainda preciso meditar sobre isso. Claro, exato. Você estava trabalhando com a tese. E antes de eu escrever os livros, Júlio, eu passei por isso, porque eu fui educado no espiritismo que todo mundo foi. Então, quando eu comecei a estudar e pesquisar e conhecer essas coisas todas, eu fui o primeiro, antes de escrever, a passar por isso. Falei, nossa, então eu tive que criar as conexões, por isso levou anos para escrever. Claro. Porque primeiro eu tinha que absorver aquelas ideias. Então, o esclarecimento, e a gente tem que deixar que cada um tem o seu tempo. Kardec fala, nem todos estão prontos para esse entendimento. E ele chega a dizer uma coisa mais grave ainda, e é um trecho adulterado, hein, Júlio? Ele fala, há mesmo os refratários, que não querem abrir mão dos seus privilégios desta vida, e a verdade para eles é aquilo que não os prejudica. Olha só, hein? Eles não têm compromisso com a verdade, ou seja, não adianta querer convencer quem não tem um compromisso com a verdade e que da boca para fora está querendo debater com você, mas no fundo ele está querendo não abrir mão do que ele aceita e acredita. Então, veja só, depois de você ter esse entendimento inicial da questão da psicologia, de que o condicionamento é relacionado à vida animal e que o desenvolvimento das faculdades, simples e ignorantes, Kardec, ele tinha uma outra missão no seu trabalho, que era ressignificar o que já se aceitava antes, Júlio. E algumas ideias eram muito aceitas, como a ideia do pecado original. Então ele não vai dizer que não existe, ele vai dar o verdadeiro significado. Então, quando você for na Gênese, capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita, item 38, olha só o que ele vai dizer. Com a pré-existência e a reencarnação, o homem traz ao renascer a semente, quando ele tem, né, das suas imperfeições passadas e os defeitos dos quais não se corrigiu, e se traduzem em seus instintos naturais, em sua disposição para este ou aquele vício. Então, vê que não é uma relação de errei no passado e agora pago para sofrer, né? Ele está dizendo, você traz inato o vício. Aí o seu verdadeiro pecado original, da qual ele sofre naturalmente as consequências. Ele não está falando uma relação do passado com o presente, ele está falando de consequência natural. Do quê? Da imperfeição presente. Essas são as palavras de Kardec. Ademais, existe outra diferença. Ao mesmo tempo consoladora, encorajadora e, sobretudo, equitativa, segundo a qual cada existência oferece os meios de se resgatar pela reparação, de progredir, seja despojando de alguma imperfeição, seja adquirindo novos conhecimentos. Até que você esteja suficientemente desenvolvido e não vai nem mais precisar da vida corporal, né? E possa viver exclusivamente da vida espiritual. Então, se a gente ficar olhando para a vida de tal modo que você quer solucionar o que você está vivendo aqui agora, eu não quero mais ter problemas, você está pensando em ficar preso ao mundo. É igual a criança que não quer usar fralda, entendeu? Imagina a criança que não quer usar fralda, quer arrancar. Ela precisa usar. O que ela precisa entender é que é só até ela aprender E você consegue convencer, se tiver uma criança precoce, né, muito novinha, que ainda não tem controle, tem como você dizer, tá bom, então não usa? E ela vai sair sujando a casa? Não tem como, né? Então, e se ela for precoce, ela vai ter que entender. Você precisa usar até você ter o controle. Mas não é rápido. Mas se você quiser, a gente te ajuda para você ir superando. E tem uma questão física. Só a partir de um certo momento que ela começa a ter um controle dos músculos para fazer isso, né? Sistema nervoso. Então, olha que coisa interessante. É muito em paralelo com a nossa vida. Então por que eu tenho que vir aqui ficar sofrendo? Para aprender. Por quê? Qual seria a outra alternativa? Deus te deixa tudo pronto? Você já nasce com todos os valores tudo pronto? Você vira o quê? Nada. Um anjinho na nuvem, sem fazer nada. Não tem nenhum esforço da pessoa, nenhuma responsabilidade sobre aquilo, né? A criação divina é assim. Você se desenvolve inconscientemente para dominar os instintos, as emoções, nas transmigrações todas, do mineral ao animal. E seria enfadonho você viver tudo isso consciente, né? Então, Sim. Quando você vai adquirir consciência, é na vida humana.
E mesmo assim, é também pelo próprio esforço. Você vai conseguir consciência de si mesmo, livre-arbítrio, senso moral, inteligência, domínio da vontade e criatividade. Olha quantas ferramentas que você tem que desenvolver. E, Júlio, eu, você e o povo que está assistindo aí, o nosso programa, olhe para si. Faça uma análise das circunstâncias. Veja o quanto de inteligência você tem, quantas habilidades você tem, diferente das dos outros. Não dá para comparar. Sim. Cada um tem uma quantidade de encarnações e escolheu determinadas coisas para se desenvolver. Então, você não pode se comparar com o outro. O outro tem outra trajetória, tem uma... mas eu conheço um indivíduo tal que é tão inteligente, é tão bom. Claro, ele viveu muito mais vidas que vocês e conseguiu desenvolver. Então, olha para si e perceba, você já tem uma série de conquistas, uma série de valores. Então, você não está no início, você já está bem na frente. Ou seja, o que é que pede as leis divinas para que a gente participe da regeneração? É só a disposição moral. Eu quero fazer uso desses recursos para me aperfeiçoar, adquirir novos conhecimentos e ser útil coletivamente e superar as imperfeições. É isso. Não tudo numa vida só. Aproveitando... Vida a gente faz só um pouquinho. Sim, aproveitando o que você falou, Paulo, sobre a comparação, muitas vezes a gente pode ter esse entendimento que você trouxe, né, de que aquele espírito, aquela alma encarnada teve mais experiências ou, por outro lado, tomou melhores decisões também, né? E isso, para nós, pode ser também um estímulo para que a gente passe a tomar melhores decisões a partir de agora. E você que está muito conectado com Kardec, você está dizendo que ele falou um pouquinho à frente no texto. Olha só. Ele diz assim: pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, em renascendo, qualidades inatas, assim como quem tenha progredido intelectualmente é portador de ideias inatas. Identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo, por assim dizer, sem pensar nele. Então, você pensa assim, o bom espírito, ele é natural, né, agindo no bem, porque ele criou os hábitos relacionados ao bem. Então, ele teve um processo de racionalmente ter que pensar naquilo, fazer com esforço, agora ele faz por hábito. Hábito o quê? Adquirido e não condicionado. E ele termina dizendo assim: aquele que é obrigado a combater as más tendências está ainda em luta. O primeiro já venceu, o segundo está no caminho da vitória. Existe, portanto, virtude original, como a saber original, e também o dito pecado. Ele não considera pecado. Ele fala o dito pecado, o melhor dizendo, vício original. Então ele vai substituir a ideia de pecado, que é falsa, que é castigo, por vício original. E aí sim, o vício tem que ser superado, porque o vício você que adquiriu. Então, Júlio, quando a gente estuda e o restabelecimento da proposta original de Kardec, você vê que está claro, ele escreveu tudo direitinho, tirando as adulterações e as falsas ideias que está se ensinando. Não, as ideias ensinadas nos centros espíritas de heteronomia não encontram respaldos na obra de Kardec. Foi um desvio. A gente pensava que era um desvio cultural. Não, foi um desvio orquestrado por indivíduos que, no começo do espiritismo, assim que Kardec morreu, não concordavam, queriam abafar o que ele tinha feito. Então, infelizmente, historicamente, isso aconteceu até com Jesus, que também trouxe uma ideia de liberdade e a igreja abafou os ensinamentos originais e também adulterou os evangelhos e tal. Aconteceu isso com o espiritismo, mas durou 100 e poucos anos. Agora é a hora da gente resgatar, e esse telespectador que está nos acompanhando, né? Isso tem que ser feito com a educação, com a instrução. O estudo, como a gente vem falando aqui, é sempre o caminho ideal para que a gente consiga restabelecer essa base da doutrina espírita. Paulo, como sempre, chegamos ao fim do programa com um tanto de informações na cabeça. Eu já quero te agradecer aí por ter compartilhado tanto com a gente hoje. Eu que agradeço, Juricena. E otimismo, né? Porque o espírita deve ser otimista, porque a felicidade nossa e da humanidade é certa. Porque muito segue a lei. Bom. Muito bom, obrigado, Paulo. Agradeço a você que nos acompanhou e te convido a fazer parte dessa grande família que é a Fundação Espírita André Luiz, apoiando programas como Livre Pensamento e tantos outros. Você pode clicar no link feal.colabore.org,
que você já encontra aí no Facebook, ou você pode pesquisar no seu celular, e assim você estará colaborando para que muitos programas como esse cheguem às pessoas no mundo inteiro. Se você quiser adquirir as obras Autonomia, Revolução Espírita e Mesmer, as obras do Paulo, você pode encontrar lá no site da Mundo Maior, que é o mundomaior.com.br. Fica aqui nosso agradecimento a toda a equipe técnica, Rogério Palma, Fernanda Lima, na produção Bruna Paz e Regina Prata, e na telefonia Margarete Parpinelli, permitiram que este programa chegasse até você. Semana que vem tem mais Livre Pensamento por aqui. Grande abraço e até lá. Você acompanhou o programa Livre Pensamento. Você gostou deste programa?